todos que estão participando. A Guepardo, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado Roberto, Paulo, Otávio. Nós que agradecemos. É um momento extremamente difícil, né, que a gente está vivendo. E falando de mercado, quando a gente fala de mercado, a gente está buscando trazer nesse momento informações de qualidade, né, informações relevantes que ajudem aí na tomada de decisão, que ajudem aí na construção de patrimônio, né, dos investidores, dos nossos clientes. Então, a gente busca prover aí nesse momento de informações úteis, né, que vão ajudar na tomada de decisão. Então, muito obrigado. Dito isso, eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, para a gente iniciar, um pouco da gestora, um pouco da história de vocês. Uma gestora que já está há bastante tempo no mercado, vocês estão desde 2004, né? A E além gestora começou em disso, 2004. né, introduzindo ao tema de hoje, queremos falar ali sobre Value Investing, né? É uma estratégia de investimento bastante utilizada aí no mercado, bastante utilizada por grandes investidores no mercado. A gente tem investidores de sucesso no mercado bem conhecidos que utilizam. Então, já introduzindo ao tema, que vai muito em linha ali com o pensamento de vocês, com o pensamento da Guepardo, que a gente já conversou anteriormente. A gente vê que vocês buscam muito ali essa linha de pensamento, essa estratégia, né? Então, além da apresentação, já deixo aqui para a gente iniciar, né? A primeira pergunta, que é para a gente aquecendo, fazer uma introdução ao tema. Então, gostaria que vocês definissem aí, né, o que seriam, né, essa estratégia Value Invest, o que seria a estratégia e já conciliando com a estratégia de vocês, né, como vocês utilizam essa estratégia para compor a carteira de investimentos, para escolher os ativos que vão compor a carteira de investimentos da gestora. Então, deixo a palavra com vocês. Obrigado, Vitor. Só me apresentando. Primeiro, obrigado, pessoal aí da GPX, o Vitor, o Caio, o resto da equipe, por dar essa oportunidade para a gente poder falar com os seus clientes, né? Obviamente, a gente quer passar a tranquilidade, o conforto, o alinhamento que a gente tem, a estratégia de investimento. Então, por isso até que eu pedi para o Otávio, né, que é o gestor do fundo, participar também. Então, obviamente, ele também vai falar e está aberto para perguntas. Eu vou começar abrindo a apresentação, ver se vocês conseguem, se está aparecendo aí para vocês. Apareceu? Parece sim. Tá. Perfeito, Roberto, está aparecendo. Tá. Que nem você comentou, né? A gestora, teve muita gestora que abriu recentemente, a gente fica muito orgulhoso de ser uma das gestoras antigas, né, do mercado. A gestora realmente ela começou em 2004, só que o nosso primeiro fundo começou em 2001. Sempre gerido pelo Otávio, que é o gestor até hoje, né, que é o principal sócio também da gestora, e muito na cabeça de cuidar do nosso dinheiro, inicialmente o dinheiro dele e depois de todos os outros sócios. Então, a premissa inicial, o começo da gestora foi como fazer para cuidar do nosso dinheiro. Obviamente, a gente sempre abriu para os clientes, para eles poderem investir, né, para os investidores investirem nos mesmos produtos que a gente, só que a primeira premissa sempre foi essa. É como eu faço para, no longo prazo, ter uma rentabilidade consistente e muito acima de qualquer benchmark de mercado, né? Depois, nos próximos slides, eu vou explicar um pouco mais a fundo o que é um fundo valor, até para todo mundo ficar alinhado. Mas é importante, obviamente, a gente mostrar o resultado de todo o trabalho que a gente faz. Se você for ver o fundo desde o início, mesmo pós-coronavírus, o fundo multiplicou por quase 36 vezes o patrimônio do cotista, desde o início, né? Já livre de administração e livre de performance. Quando um CDI aí multiplicou por 9 vezes e uma bolsa multiplicou por 5. Então, a gente deu aí praticamente mais de 3 vezes o CDI, né, a multiplicação ao longo do tempo, e a bolsa a gente deu quase aí 7 vezes o que a bolsa deu. Então, obviamente, é um fundo que a gente vê que tem um retorno aí muito consistente. Só passando, né, então, só em 3 períodos, também rapidamente, 12, 24, 36 meses, você vê que mesmo no 12 meses pós-coronavírus, a gente ainda estamos dando quase 3 vezes o CDI, enquanto a bolsa está caindo 16, a gente está subindo 14. Em 24 meses, a gente está dando aí bolsa, quase bolsa mais 50, né? Mais, na verdade, que bolsa mais 50. E 4 vezes perto do CDI. E mesmo em 36 meses, que é um horizonte mais longo, a gente ainda está batendo os 2 índices principais aí, que é a bolsa e o CDI. Então, você vê que é uma rentabilidade consistente e sempre sem alavancagem, sem derivativo, só comprando ação, comprando empresas que estão dentro do mercado de capitais aí do Bovespa, só comprando ação da bolsa, né, do Bovespa, desculpa,
Só comprando ações e quando a gente acredita que chega no valor justo, a gente faz caixa. Não tem proteção, não tem derivativo, não tem alavancagem, não tem nada. Acho que para colocar todo mundo na mesma página, eu quis trazer 2 slides específicos, que é o que é a estratégia, né, de fundo, quais são as estratégias que existem de fundo de ação e o que é um fundo valor nessa história. Então, dentro vai das 3 principais, que é long only, long bias e long short, né? Long short, você compra um e vende outro, você tenta ficar um pouco net zero, né? Você vai se comparar com o CDI, uma coisa, um benchmark mais de renda fixa. Long bias é você ficar comprado e um pedaço do seu portfólio ficar short, né? Você tem um pedaço comprado, um pedaço vendido. E o long only é o cara que compra ou ação ou deixa caixa. Dentro do long only, você tem 3 tipos de estratégia, que é o Ibovespa passivo, que é aquele fundo que vai dar bolsa, né? Aí, obviamente, a recomendação é procurar o que cobrar menos taxa, porque você, no final, está procurando o mais próximo possível do Ibov. O Ibovespa ativo, que é o cara que está também procurando o Ibovespa, às vezes trocando um ou outro ativo, concentrando um pouco mais, um pouco menos, mas a meta dele sempre é dar bolsa mais alguma coisa, então nunca é gerar um alfa muito grande contra a bolsa. Se ele gerar, ele tá fora do mandato dele. E o nosso, que é o fundo valor, que a gente não se propõe a ser comparado no curto e médio prazo com nenhum índice. O que a gente fala assim, a gente procura um retorno real de longo prazo. E o investidor, é importante ele ter essa mesma mentalidade quando ele investe no fundo valor. Porque senão a chance dele ficar decepcionado no curto ou no médio prazo é grande. Porque vai ter anos que a bolsa vai subir, a gente vai cair, e vão ter muitos anos que a gente vai subir e a bolsa pode vir a cair. Então a gente não tem uma correlação altíssima com a bolsa. Então não é um fundo para ser olhado no mês a mês. Para explicar, né, só o que a gente faz, qual que é o dia a dia da gestora, né, que acho que isso é importante para vocês entenderem. A gente começa, e aí o Otávio até vai entrar mais a fundo nos nossos questionários, nos nossos filtros, mas o foco inicial da gestora é muito na parte qualitativa. Por que tem que ter esse trabalho qualitativo, esse foco qualitativo, antes de olhar, por exemplo, uma planilha, antes de fazer uma planilha da empresa? Porque no final das contas, né, por isso que eu quis trazer essa planilha como exemplo, dentro do Excel eu vou ter que colocar muitas variáveis. São muitas variáveis que eu vou ter que colocar premissas. Então, eu vou ter que definir se a empresa vai crescer ou vai diminuir a receita. A gente vai ter que definir se vai aumentar ou vai diminuir o custo, se vai aumentar a margem ou vai diminuir a margem, quanto que ele vai ter de despesa, quanto ele vai ter de depreciação, como é que é o fluxo de caixa dele, quanto que é, né, tem despesa financeira, quais são, vamos dizer, os ativos, né, quais são as dívidas que ele tem, quanto ele vai pagar de juros. Então, você tem uma série de coisas que você precisa colocar no Excel para definir se uma empresa está barata ou está cara. E não adianta você fazer isso sem você ter feito um qualitativo para poder te dar um norte de como você faz essa planilha. No final, qual que é o trabalho fim nosso? Depois que a gente fez o qualitativo, depois que a gente fez o quantitativo. Eu chego no valor justo de uma empresa. Para isso, a gente faz a gente olha por 10 anos uma empresa, mais perpetuidade. Né? A perpetuidade a gente utiliza no último ano. Aqui é um exemplo de uma empresa, né, completamente fictícia. A gente vai tudo real, então não tem nem inflação envolvido. Mas para entender, então a gente pega os fluxos de caixa para o acionista de cada ano, traz a valor presente, né? Então eu vou somando, só que eu vou trazendo no tempo para o ano zero, né, que seria 2020 agora, até a perpetuidade, né, que está nesse ano aqui, eu trago também a valor presente, para chegar no quanto é o valor justo de uma empresa. Baseado nisso, eu vou saber se a empresa está cara ou está barata. E aí, obviamente, tem toda a nossa parte, né, de comitê de gestão, de alocação, para definir quanto que a gente vai investir em cada empresa se ela estiver bem descontada do valor justo. Acho que eu queria dar esse primeiro parâmetro, vamos dizer, essa primeira explicação rápida, para os clientes entenderem o que é um fundo valor, porque, obviamente, eles já devem ter ouvido falar o que era um fundo valor, mas é interessante ele entender que, no final, tem um trabalho de conseguir saber quanto cada ano a empresa vai gerar de caixa, né, nas nossas expectativas, e quanto que isso vai definir qual é o valor justo da empresa e saber se está barato ou está caro. Eu queria passar a palavra para o Otávio agora. No próximo slide a gente vai começar a falar dos filtros e nada mais justo que, obviamente, o próprio gestor para poder contar um pouco de como que foi essa história, como que a gente foi definindo ao longo do tempo esses filtros, que é um trabalho que não é de um dia, né? É um trabalho que a gente fala que é um ongoing job, a gente está sempre melhorando os questionários, sempre melhorando os filtros. E nada melhor que o Otávio para poder contar um pouco mais para vocês disso. Otávio, a palavra está contigo. Obrigado, Roberto. Seguinte, só para explicar para vocês, primeiro, boa noite a todos. Obrigado aí
pelo convite aí de todo mundo aí, pela participação. Foi muito bacana aí da parte de vocês a gente ter essa oportunidade aí para explicar para os clientes. Eu acho assim, essa parte quantitativa que o Roberto explicou agora é a parte mais fácil. É o que você aprende na faculdade, é o que está nos livros. É fácil você montar um modelo, montar um fluxo de caixa descontado. O difícil são as premissas, é como abastecer, como prever, como colocar todas as premissas, as variáveis dentro de um modelo. E essa é a parte mais difícil. E o qualitativo ajuda muito a gente nisso. E também ajuda a minimizar risco e a não ter surpresas futuras negativas no fluxo. Surpresa sempre vem, mas quando a empresa é boa, quando tem qualidade, as surpresas normalmente são positivas, que melhoram o seu preço justo, melhora o target da empresa. E quando a empresa é uma empresa má gerida, a estratégia é ruim, a gestão é ruim, normalmente vem surpresas negativas. Então a gente quer se blindar desse tipo de empresa. Por isso o filtro que a Guepardo montou com diversos questionários. Então a gente parte lá das 440 empresas listadas na Bolsa, elimina algumas empresas pelo tamanho, por ser muito pequena, não ter a possibilidade da gente acompanhar e montar posição. Liquidez baixa também, idem, mesma coisa. Aí a gente tem um filtro ético e legal que remove setores e empresas que não estão dentro do esperado, vamos dizer, do que a gente quer, do que a gente pensa para a Guepardo e não são merecedoras dos nossos recursos. Aí a gente vai para um filtro setorial, que a gente, baseado nas 5 forças de Porter, a gente elimina diversos setores, que a gente chama de setores problemáticos, como airlines, por exemplo. Azul, TAM, Gol, a Guepardo a vida inteira foi proibida de investir em companhia aérea. Não só companhia aérea, alguns outros setores, a gente fala, esses setores, eles podem ser bons por um momento, mas pode ter um momento péssimo que essas empresas um dia vão quebrar. Então elas podem estar indo bem hoje, daqui a 5 anos vem alguma crise, vem alguma coisa que quebra essas empresas. Então esse tipo de empresa, esse tipo de setor que a gente fala, a gente remove e fala, não queremos participar, ou que tem um produto substituto que pode destruir o setor, ou o setor que tem uma força muito grande do fornecedor ou do cliente, e etc. Aí depois disso a gente vai para o filtro qualitativo, que a gente olha a gestão, estratégia, a governança, a liderança e a cultura das empresas. Então são diversas questões que a gente formulou ao longo desses quase 20 anos aí para responder, e algumas respostas são eliminatórias. Então a gente fala, pô, essa empresa não sabe o que não fazer, por exemplo, elimina a empresa, não pode investir. E assim por diante, a cultura é fraca, não tem liderança, a estratégia, a gente avalia tudo, não tem sistema, é tudo dentro da empresa, a gente está olhando assim direto para se certificar que aquela empresa é boa. Depois disso, os riscos. Então a gente olha risco financeiro, econômico, contingência, sistêmico, para ver se alguma coisa, por exemplo, vem um coronavírus aí pela frente. Você fala, pô, você está numa empresa demasiadamente alavancada, num produto que é supérfluo. O produto supérfluo já é difícil ele entrar porque provavelmente o setor de um produto supérfluo, ele caiu lá no produto substituto, então ele já deve ter sido removido. Se não foi, é difícil ele entrar na carteira. E para ele entrar na carteira, a empresa tem que estar com baixa alavancagem, quer dizer, alguns riscos controlados para você não ter um problema. Por exemplo, as 2 empresas que foram mais afetadas durante a crise da nossa carteira foi CIA e Vulcabras. São 2 empresas que assim, fecharam, literalmente elas ficaram sem receita. As lojas da CIA foram fechadas, assim como a Renner, a Riachuelo, Marisa, etc. Os shopping centers foram fechados e ela parou de vender, parou de ter receita e continua pagando aluguel, continua com a folha de pagamento. Então ela tem as obrigações dela. Por acaso, as 2 empresas eram caixa líquido. Dentro do nosso fundo, nenhuma das 2 tinha dívida, as 2 eram caixa líquido e as 2 estavam muito bem, a parte financeira das 2 empresas. Então elas sobrevivem a essa crise. Essa crise deve estar acabando, a gente acredita aí que nesse início do mês de junho já deve ter inflexão da curva de mortes, o Brasil vai começar a liberar devagar, assim como o resto do mundo já está fazendo essa semana, quer dizer, a gente está 2, 3 semanas atrasado, depende do que país você compara, mas essas empresas que ficaram totalmente bloqueadas, sem poder ter receita, elas poderiam ter sofrido muito se elas tivessem uma alavancagem grande. Então, por isso que mesmo sendo empresas, vamos dizer, com risco maior, a gente aceitou elas no portfólio pelo fato delas serem empresas líquidas e que sobrevivem.
e elas vão voltar muito mais forte, com mais market share, porque muitos concorrentes alavancados vão morrer no meio do caminho. E no caso da Vulcabras, o tênis importado vai ficar muito caro com essa alta do câmbio desse ano, que ainda não foi repassada para os preços. Então, os concorrentes dela, que hoje vai desde a Nike, Adidas, até um tênis mais barato, um Fila, tudo isso vai subir muito de preço. E ela vai ter uma margem bem melhor e vai facilitar muito a venda dela, pelo fato dela produzir tudo aqui no Brasil, lá no Ceará. Mas assim, eu já estou até falando um pouco de case, mas voltando aqui para o controle, aqui para o nosso filtro, a gente vai para um universo de empresa investível, que são 66 empresas. Essas 66 empresas é o Banco Itaú, é o Bradesco, é o Fleury, a Raia Drogasil. São várias empresas excelentes que a gente fala, pô, queremos ser sócio dessas empresas. O problema é preço, quer dizer, a que preço que a gente vai ser? Aí vem a parte quantitativa, que o Roberto estava explicando. A gente monta um fluxo de caixa descontado, a gente tem uma taxa nossa de desconto, que a gente quer, o nosso cost of equity, e a gente fala, pô, essa empresa vale 1.000, ela está negociando por 500, pô, vou comprar, ela tem 100% de upside, ou 50% de desconto, de como você preferir enxergar, de que lado você quer olhar. Mas esse tipo de empresa que a gente olha, de te ver dentro das 66 empresas que a gente gostaria muito de ser sócio, o que está barato. A gente não vai comprar uma empresa simplesmente por comprar. Por exemplo, a Vivara fez IPO ano passado. A gente queria muito comprar a ação da Vivara. A gente achou um business espetacular. Pô, queremos virar acionista da Vivara, é um business muito bacana, margem bacana, retorno sobre capital investido, a parte qualitativa, mas saiu muito caro o IPO. A gente não entrou no IPO da Vivara. Esperamos, falamos, um dia que ficar barato, a gente entra, vai aproveitar e ter uma oportunidade de entrar. O problema é que agora, com o coronavírus, tudo ficou barato ao mesmo tempo, né? Então tem muitas outras empresas muito baratas e com qualidade tão boa ou melhor que a Vivara, que também a gente está entrando. Mas são empresas que estão no nosso radar. A Vivara faz parte das 66 empresas e outras empresas estão lá. Então, assim, são empresas que algumas sofreram muito, algumas não. Algumas até se beneficiaram da crise porque o dólar subiu. Empresas exportadoras, que as fábricas não fecharam e continuaram com volume, elas até se beneficiaram. No caso de uma Suzano, caso de uma Klabin. A Klabin está no nosso portfólio, a Suzano não. Elas até ganharam na crise. Então, assim, a gente olha muito a parte quantitativa depois da empresa estar aprovado no qualitativo. E a gente monta um portfólio da Guepardo de 5 a 14 empresas. Por que esse número mágico? Porque a gente, no começo da Guepardo, nunca teve mais de 14 empresas no nosso portfólio. O recorde foi lá em 2008, na crise, tinham 14 empresas. E a gente falou, vamos criar essa regra que nunca vai poder ter mais de 14 empresas para forçar a gente a estar sempre concentrado. Se você compra 30 empresas, você acaba tendo um portfólio muito parecido com o índice, muito parecido com a bolsa. E a sua geração de alfa versus a Bovespa acaba reduzindo, ficando bem pequena. Então a gente quer ter um portfólio menor para obrigar a gente a sempre comprar aquelas 5 a 14 empresas que estão bem baratas, bem descontadas do valor intrínseco. E não ter lá 30, 40 ou até 66 empresas, que são as empresas que a gente aprovou dentro da Guepardo. Hoje, por exemplo, agora na crise, há um mês atrás, as nossas 66 empresas estavam baratas. Dava para ter colocado todas na carteira. Mas a gente se obrigou a ficar sempre concentrado. Hoje tem 13 empresas, chegou há uns 2 dias atrás, foi o recorde, chegou a 14. A gente sempre se obriga a parar aí. Quer dizer, para entrar alguém novo que está muito barato, precisa sair alguém que está menos barato. Mas a gente não quer ter esse portfólio mais diversificado do que 14 empresas. Pode trocar aí, Roberto. Essa aí é só alguns exemplos de investimento de sucesso que a gente teve. Assim, se você olhar nos últimos 20 anos, 19 anos e um mês aí que tem a Guepardo, até que são poucos exemplos. Então é um fundo que não gira muito a carteira. A gente monta posições, carrega. Tem posição que chega a ficar 7 anos dentro do fundo. A posição que ficou mais tempo no fundo hoje foi 7 anos e alguns meses aí dentro do fundo. Então você olha que tem empresas que fecharam capital, tem empresas que a gente foi obrigado a vender porque fechou capital num preço tão alto, pagaram o valor justo para a gente saiu na oferta na OPA de fechamento de capital. Foi o caso da Cesita, da Aços Vilares, Belgo Mineira, que a Arcelor comprou e fechou capital, a Cesita também foi Arcelor, a Aços Vilares foi a Gerdau.
Sadia lá atrás na fusão com a Brasil Foods, mas a gente teve Sadia antes do problema financeiro dela, saímos antes em 2006, voltamos depois do problema financeiro, quando teve a fusão Sadia e Perdigão, acabamos voltando para a Brasil Foods. A OHL que virou Arteris, Raia que fundiu com o Drogasil, Estácio, Ipiranga que virou Grupo Ultra. Vocês podem ver que são assim diversos exemplos que tem dentro da Guepardo, mas que para um fundo como a Guepardo, com um histórico aí de mais de 19 anos, ter só esse número aí de 30, se eu não me engano, investimentos de sucesso, você vê que é pouco. A carteira é bem concentrada mesmo durante todo esse período. Passando para os investimentos de insucesso, tiveram 4 investimentos, a Springs Global Coteminas, a Restock, a Triunfo e a Klabin Segal. São 4 empresas aí que a gente errou pelo fato, na época que a gente errou, os nossos filtros qualitativos não funcionaram tão bem, até ajudaram, esses 4 erros ajudaram a gente a melhorar os filtros. Quer dizer, a gente falou, pô, uma construtora alavancada, quer dizer, a construção civil já é um business alavancado. Você já alavanca lá na SPE direto na obra. Você ainda alavancar a holding, é alavancagem da alavancagem. Por isso que diversas empresas no setor de construção civil acabam, quando vem a crise, acabam desaparecendo. Vocês podem ver que já teve lá atrás a Biara, a Agra, Klabin Segal, PDG e assim por diante, Rossi, muita empresa que foi para o brejo. E uma Exetec que nunca alavancou, sempre foi caixa líquido, sempre teve uma carteira de recebível muito grande, sempre se deu bem, sempre surfou muito bem as crises e saiu cada vez mais robusta das crises. Então é um setor que você não pode ter alavancagem. Esse foi um erro que a gente cometeu lá na crise de 2008. Springs Global, mesma coisa, mas no setor têxtil, que é um business que não tem diferencial, é business de commodity, de escala, etc. Triunfo, business de concessão, e Restock, vestuário, também foi um erro que a gente cometeu. Aí foi de parte de gestão. Uma empresa que tinha uma gestão muito fraca e a gente entrou na época. Nosso questionário falhou na hora de analisar a gestão da empresa e depois do erro a gente melhorou o nosso questionário para blindar o fundo desse tipo de empresa. Tá? Agora passando aqui para o próximo slide, isso aí é importante mostrar para vocês que de janeiro para cá, o que aconteceu, isso é 31 de janeiro, quer dizer, um pouquinho antes do coronavírus, o que aconteceu com o preço das ações e com o nosso target. A linha cinza é quanto caiu o target, quer dizer, qual empresa, vocês podem reparar que a C&A foi a empresa mais afetada, que a linha cinza mais caiu. Enquanto a ação da C&A também foi a mais afetada. Mas teve uma ação da JSL que a ação caiu muito, mas o target caiu pouco. Então vocês podem ver que teve de tudo dentro da carteira. Tiveram ações que o target caiu muito pouco, como foi a Vale, como foi a Cosa Logística, que é a Rumo, né, a holding que controla a Rumo, a Anima. São empresas que o target caiu muito pouco. E outras empresas que o target caiu mais, que foi no caso da C&A e da Vulcabras, mas as ações também sofreram mais. Então o que interessa no final para a gente é o desconto do valor intrínseco. Quer dizer, quanto caiu o target, quanto caiu a ação, qual é o desconto que a gente tem hoje, e continuar entrando nas empresas que estão muito descontadas. O nosso fundo não tem stop. Qual que é o stop do nosso fundo? Se a gente errar, a gente comprou uma empresa que a gente achava que valia 100, pagamos 50 na empresa. Aconteceu alguma coisa na empresa que a gente não previa, que aquele 100 virou 50 e a ação continua no 50, a gente fala, pô, essa ação não tem mais upside, vou vender ela para comprar outra empresa que tem um potencial de valorização grande. Então a gente só sai de uma posição se a gente vê que tem outra coisa melhor, uma outra alternativa. Ou uma empresa que só tem 20% de desconto, a gente arruma uma outra empresa tão boa quanto, com a mesma qualidade, que tem 50% de desconto. Aí a gente pode vender uma posição com 20% de desconto para comprar uma com 50% de desconto. A gente não precisa esperar que aquela empresa atinja o target para a gente vender. A gente pode trocar antes do atingimento do target. Flávio, só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, o target seria ali o preço de saída de vocês, né, no ativo. O preço saída é o preço-alvo, né? Ali não está, o preço-alvo não está ali. Ali só está a queda. Ali é queda contra queda, é queda da ação versus queda do preço-alvo. Não quer dizer quanto vai subir. Hoje, a maioria do nosso portfólio tem mais de 50% de desconto. Então tem assim mais de 100% de upside o fundo.
A carteira do fundo deve subir mais de 100% para atingir o nosso target, que é você ganhar 10% ao ano, que é a inflação mais 6% ao ano. Quer dizer, se tudo dobrar, você ainda vai ganhar a inflação mais 6 ao ano. Hoje, nosso portfólio vai te dar a inflação mais 14, inflação mais 13, dependendo aí do que estamos fazendo aí no portfólio. Eu vou até explicar isso mais para frente. Perfeito, tá. Esse gráfico aqui, ele mostra o caixa do fundo. Vocês podem perceber que a gente foi desinvestindo algumas empresas que atingiram o target no final do ano e na virada do ano. Então, nosso caixa foi de 8% até 17% no final de janeiro. Chegou no começo de fevereiro a estar em 20% o caixa. E aí, no final de fevereiro, ele caiu para 7%, que foi aquela semana após o carnaval que tudo despencou. E a gente começou a comprar, apareceu muita oportunidade, muita coisa barata para comprar. E aí, em março, a gente terminou de zerar o caixa naquela queda de março. Acabamos o mês de março com 0 no caixa, 0,3 e abril 0,1. Quer dizer, zeramos mesmo e continuamos zerado com 100% investido, porque tem muita coisa boa, muita coisa barata para comprar. Então, a gente não quer ter nenhum centavo de dinheiro em caixa. Essa é a ideia. Desculpa, só fala aí, Caio, pode falar. E assim, Roberto, vai lá, Caio. Se eu puder fazer uma intervenção rápida, óbvio que não é algo que eu quero que aconteça, tá? Mas se a gente tiver um novo mês de março aí, em junho, por exemplo, qual vai ser a estratégia da gestora para, não sei, talvez investir em novos ativos que apresentarem um desconto maior, ou simplesmente não vai fazer nada, vai permanecer a posição como está e carregar na carteira, uma vez que esse caixa está ali praticamente zerado? O que você tem em mente, trabalhando com um cenário pessimista, da gente ter um novo março aí pela frente? Duas formas que a gente faz isso. Ou as empresas pagam dividendo e juros sobre capital próprio, e a gente recebe esses dividendos e juros sobre capital próprio e investe, compra mais ações e aumenta a quantidade de ações no fundo. A outra forma, os investidores mandam aporte para o fundo e a gente continua comprando. Os sócios da Guepardo, nesse mês de março e abril, muitos dos sócios da Guepardo foram mandando, principalmente quando acabou o caixa da Guepardo, o pessoal falou, vou continuar mandando dinheiro para o fundo, eu quero comprar mais ação, o fundo já está 100% alocado, mas eu quero alocar mais. Então o pessoal que tinha dinheiro na renda fixa foi mandando o dinheiro para o fundo. E a outra forma é trocar uma empresa pela outra. Às vezes você tem uma empresa que tem 20, por exemplo, Klabin, a maior posição da Guepardo hoje é Klabin. A Klabin no ano está subindo. Ela ainda está numa alta boa esse ano. Ela estava subindo mais até ontem, hoje teve essa queda por causa da queda do dólar, é um papel defensivo, mas ela ainda está com 10 de alta no ano. Chegou a estar com 20 de alta no ano. E enquanto todo o resto da nossa carteira caiu. Então a gente acabou vendendo um pedaço da nossa carteira. Apesar da Klabin ainda estar muito barata, a gente vendeu um pedaço da nossa posição de Klabin para comprar outras posições que estavam extremamente descontadas. Então a gente faz esse ajuste, esse manejo de portfólio, a gente é pago pelo cotista para fazer isso, quer dizer, a gente que está escolhendo aonde está, quer dizer, sai dessa posição, entra aquela ação está mais barata do que essa, a gente que tem que comparar e tomar providência. Todo dia tem mercado. Então, todo dia é um dia que a gente tem que tomar uma decisão. O que vender e o que comprar, o que trocar, o que alocar, o que desinvestir, se faz caixa, se não faz caixa, todo dia essa decisão é tomada dentro da Guepardo. Perfeito. Eu acho que é justamente isso que o investidor busca na hora que ele delega, né, para vocês a atividade de gestão ali ativa, é justamente isso, terceirizar essa preocupação e dar na mão de um profissional de mercado de fato. Muitas vezes, a tomada de decisão. Muitas vezes os investidores perguntam para a gente, mas qual é a hora certa de sair? A bolsa bateu 100 mil pontos, eu vou sair do fundo. Não, a gente faz isso por vocês. A gente vai vender as ações que atingem o target, a gente vai vender a ação que tiver cara. E a gente vai comprar outra ação que tiver barata. E se não achar outra barata, a gente vai manter o dinheiro no caixa do fundo para investir o dinheiro do caixa do fundo. Esse exemplo que o Roberto colocou aí de Cosan é um exemplo do investimento que durou apenas 2 anos dentro do fundo e teve uma TIR super alta e chegou a ser a maior posição da Guepardo. Então a gente ganhou 39% ao ano nesses 2 anos aí de taxa interna de retorno. Vocês podem ver a linha azul marinho é a linha da quantidade de ações por cota do fundo da Guepardo. E a linha cinza é a cotação da Cosan na bolsa.
Então vocês veem que a Cosan foi demorando para subir, ela ficou de lado aí durante um ano e pouco, e a gente comprando, aumentando a nossa posição. E quando a Cosan começou a subir, a gente esperou ela atingir chegar perto do nosso target, ter pouco desconto para começar a vender. Vocês podem ver que a linha azul marinho caiu muito rápido. Quando a Cosan atingiu os R$ 80, a gente acabou desinvestindo muito rápido a nossa posição de Cosan. Então, apesar da gente gostar muito da Cosan, gosta muito, a gestão deles hoje deve ser a melhor do Brasil, assim, não tem empresa no Brasil com uma gestão tão fenomenal, a estratégia deles, tudo que eles diversificaram, o que eles compraram, o que eles fizeram com a Rumo, o que eles fizeram com a Comgás, na Raiz e na Shell, foi assim, a Move, uma coisa melhor que a outra. Mas tudo tem seu preço. Quando atingiu o nosso preço justo, a gente saiu da Cosan. A gente não tem amor a nada, pode ser o melhor gestor do mundo. Se tiver caro, a gente vende. Então, o nosso cotista pode ficar tranquilo, que a gente não vai carregar a posição cara, por mais que a gente goste da empresa. Se tiver cara, a gente sai. Deixa eu até, Otávio, só fazer um parênteses aqui nesse teu comentário. O que a gente fala muito para os cotistas, né, da transparência, obviamente, que a gente tem, de como o principal, o nosso dinheiro está envolvido no mesmo lugar que os cotistas, a gente não vai ficar com ativos acima do valor justo porque a gente acha que é momento, porque para dar uma porradinha, ganhar uma performance. Ao contrário, tá no valor justo, a gente vai embora. A gente tem uma disciplina muito grande e uma garantia que o cotista tem por o nosso dinheiro estar lá. Então não é só a gente falando, é realmente pelo nosso dinheiro estar no mesmo lugar que os cotistas. Ele sabe, eu não vou ficar com um negócio que eu acho que está caro. Se está caro para o cotista, está caro para mim também. Então, por isso que ele tem que ter essa tranquilidade. A hora de fazer caixa, a gente está fazendo, porque às vezes ele pode ser enganado pela cota estar muito alta e ele achar que está tudo caro, e a gente já ter trocado os ativos dentro do fundo e, ao contrário, a gente está vendo um potencial de valorização maravilhoso. Então, ele tem que ter essa tranquilidade que o nosso alinhamento é muito claro e muito forte com o cliente, né, com o investidor. Sim, perfeito. E 2/3 do patrimônio do fundo da Guepardo pertence aos sócios da Guepardo. Então, assim, o maior cotista do fundo sou eu desde o início do fundo. Eu nunca resgatei do fundo, eu nunca fiz um resgate do fundo. Então, eu ganho taxa de administração, performance, dividendo da gestora, eu mando para o fundo e aplico. Eu, às vezes, seguro na renda fixa esperando uma oportunidade, como agora, e aí quando tem essas quedas, tipo que teve agora em março, abril, eu dou aquela raspada na renda fixa e mando para o fundo. Às vezes eu fico esperando aí o melhor momento para aplicar, mas eu nunca saquei da Guepardo desde o início, em 19 anos. A Guepardo já deu 36 vezes nesses 19 anos. Eu acredito muito, a maior parte do meu patrimônio, grande maioria, quase tudo, está dentro da Guepardo. Quer dizer, eu adoro, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, que eu faço isso antes de montar a Guepardo, eu já fazia na física, eu já operava ação na física, trabalhei com um grande investidor. Então, assim, os sócios da Guepardo, o segundo maior cotista do fundo é um sócio da Guepardo também. Então, assim, tirando eu, todos os outros sócios da Guepardo também têm dinheiro dentro do fundo, uns há 10 anos, o Roberto já está há 11 anos na Guepardo, e outros sócios estão há muitos anos aqui, trabalhando aqui dentro. Então, assim, todo mundo gosta, acredita, e é a melhor maneira para investir dinheiro. Vídeo gráfico inicial que o Roberto mostrou, né, dos 20% ao ano mesmo com a crise, com o coronavírus. Então, é o que a gente gosta de fazer, o que a gente sabe fazer, e estamos alinhados com o cotista, né? Nosso dinheiro está junto dentro do mesmo fundo do cotista. Esse é um outro case que o Roberto botou na tela da JSL também. A gente acabou não saindo 100% do case, por isso que não tem a taxa interna de retorno, mas vocês podem perceber aí que é uma ação que a gente entrou lá em 2012, a ação foi caindo durante 6 anos seguidos. Então, de 2012 até 2018, a gente sofreu muito. A cota do fundo sofreu, os cotistas perguntavam, mas vocês não erraram? Olha o case, vocês compraram, acharam que ia subir a ação só cai, há 6 anos que essa ação não sobe. E a gente cada vez comprando mais. Então, a gente montou 1/3 da nossa posição lá em 2012, o outro terço da posição a gente foi comprando até 2017, e lá em 2018, quando deu aquela última queda, que a gente viu que o negócio estava virando, a gente comprou o último terço. E a ação explodiu. A ação que estava lá por volta de R$ 4 foi para R$ 36. Foi uma alta assim, monumental, assim, muito rápida, muito forte. E o mercado não estava enxergando. E a gente acreditando que cada vez tinha mais upside e a gente não tinha errado. Uma ação deu 9 vezes em 15 meses.
praticamente multiplicou por 9. Então a gente aproveitou para desinvestir, vendemos 90 e poucos por cento da nossa posição quando teve essa alta, e a ação caiu novamente agora no coronavírus, e a gente até aproveitou aí nesse gráfico, ainda não mostra, esse gráfico é de 30 de abril, mas a gente até aumentou um pouquinho aí a posição de JSL nesse período. A gente gosta bastante aí, ela veio para os 16, 17 reais, chegou a bater até abaixo de 11 reais, 12, mas é uma empresa muito barata, não foi tão afetada pela crise, continua funcionando, o nosso target caiu muito pouco durante a crise, então é uma empresa que a gente gosta, que tem muita coisa barata, então não dá. A gente infelizmente não tem dinheiro para comprar tudo que a gente gostaria, mas a JCL é uma das empresas que a gente gosta e acha barata. Otávio, o Ilbes quer fazer uma pergunta? Lógico. Vai lá, Ilbes. Tudo bem, Otávio? Eu achei interessante aquele gráfico do queda do preço versus queda do preço-alvo. E aí eu queria imaginar como foi para vocês, durante aquele período, recalcular o preço-alvo, assim, sem ter as informações de quanto tempo, a gente ainda não tem, né, de quanto tempo vai ser a quarentena. No caso da Vulcabras, você não sabe quando é que as lojas vão abrir de novo, independente de e-commerce, não sei. Mas, assim, eu queria, quais foram as premissas que vocês usaram para, no meio da pandemia, já definir os novos preços-alvos, assim, se tem qual é o nível de segurança, assim, que você tem, cara, nisso? Quando começou a pandemia, eu sentei com todo o nosso time aqui, os nossos analistas todos são sócios da Guepardo. Eu sentei com todo mundo, eu falei, eu não sei quanto tempo vai demorar isso, eu não sei qual é o tamanho dessa encrenca. Eu sei o seguinte, os shoppings e as lojas podem ficar 2 meses fechadas. Então, vamos fechar 2 meses tudo, faturamento zero, botar que shopping nenhum vai dar desconto. Então, quer dizer, tanto na C&A como em outras empresas que tem loja, a Vulcabras não tem loja, né? Ela vende para 20 mil pontos de vendas do Brasil, mas ela não tem loja própria, tem muito pouco, tem 4 lojas da Under Armour só. Mas botei, vai pagar, não vai ter desconto, eu não sabia que o governo ia fazer nenhum incentivo para quem não demitisse na folha de pagamento, para usar FGTS. Então, o que a gente pensou? Vai pagar toda a folha de pagamento, não vai demitir ninguém, vai pagar aluguel e não vai ter receita durante 2 meses, durante do 15 de março até o 15 de maio. Essa foi o primeiro cenário. Quando continuou isso, a gente falou, não, vamos empurrar até 30 de junho isso. Então, primeiro a gente fez um cenário tomando uma pancada até 15 de maio, depois a gente fez uma rolagem disso até 30 de junho. E aí as empresas, por isso até que uma C&A e uma Vulcabras foram bem mais impactadas que as outras. O câmbio, a gente não sabia qual é o tamanho da alta do câmbio. Então, conforme o câmbio ia subindo, a gente ia subindo. Os modelos que tem câmbio como variável, que é a Vale, por exemplo, a Gerdau, Brasil Foods, Klabin, a gente pegava a alta do câmbio e falava, vamos jogar um câmbio que a gente acha mais realista. Se o câmbio está exagerado para cima, vamos trabalhar sempre com um colchão, para a hora que o câmbio cair, a gente não ter que abaixar o target das empresas. Então, o nosso câmbio utilizado nos modelos sempre foi muito abaixo do câmbio real. Então, quando o câmbio estava lá no 4,40, 4,50, a gente estava usando um câmbio de 4. Aí o câmbio foi subindo, a gente foi subindo esse câmbio para 4,10. Hoje a gente está usando um câmbio de 5,22, para você ter uma ideia, nos nossos modelos. Então, a gente é super conservador. Porque o que a gente não quer é o seguinte, amanhã o câmbio está lá esticado, puxado, bateu 5,90. Hoje o dólar caiu aí um pouquinho, aí, voltou para 5,71, 5,72. Eu não quero amanhã o dólar cair para 5,50, eu tenho que abaixar o target de todas as empresas de novo. Entendeu? Só porque eu achei. A gente aqui tem uma opinião da Guepardo que a gente acha que o câmbio vai cair, que o câmbio está exagerado e para o ano que vem tem uma queda de câmbio. Então a gente já põe essa queda. A gente está com 5,22, não que a gente ache que o câmbio vai para o 5,22. Eu acho que ele vai cair abaixo do 5,22. Mas eu quero ser conservador e tirar a volatilidade tanto na alta como na baixa. Do mesmo jeito, se o câmbio amanhã cair para 4, eu não vou botar o câmbio a 4, eu vou manter ele acima no meu modelo do que está. Quando ele exagerar para baixo, eu vou manter o câmbio puxado. Quando ele exagerar para cima, eu seguro o câmbio, para você ter menos volatilidade no target das empresas. E isso a gente faz com diversas variáveis. Por exemplo, petróleo. O petróleo caiu para $20, eu não vou pegar o meu modelo de Petrobras e projetar 10 anos de petróleo a $20, quebrou a Petrobras.
A Petrobras está quebrada nesse cenário. O que a gente faz? A gente pega a curva futura do petróleo, você tem um mercado aí com preços para daqui a 10 anos de petróleo. Então a gente pega essa curva futura, projeta o preço do petróleo para os próximos 10 anos, e aí sim faz o fluxo de caixa da Petrobras. Óbvio que nesses primeiros 12 meses ela vai tomar uma pancada muito grande de fluxo de caixa, mas lá para frente o petróleo volta e ela volta a ganhar dinheiro. E assim para o minério de ferro. O minério de ferro está $84. A gente não acha que é justo, a gente acha que o minério vai cair. Ele não vai ficar $84. Então, quando eu vou fazer um modelo de Vale, eu não uso minério de 84, eu uso minério de 64, para você ter uma ideia. Do mesmo jeito que o meu petróleo futuro, eu estou usando petróleo acima de $50 e não petróleo de 20. Então, esse tipo de coisa a gente faz aqui dentro da Guepardo para saber qual é o valor justo das empresas. E aí que surge a grande oportunidade, porque o que o mercado faz? Petróleo cai para $20, o mercado fala, Petrobras quebrou. Então vende Petrobras, vende. Então no papel que estava 30 e tantos reais, 33, veio para 10. Ah, quebrou, a Petrobras não vale mais nada. O petróleo começou a subir, Petrobras explode. O mercado ele perpetua sempre o status quo. Eles sempre pegam o mês presente, o tri presente, e acham que aquilo é a realidade para o resto da vida. Então o preço do milho sobe muito rápido. Quebra uma safra de milho, o preço sobe. Tem um impacto muito grande no custo de uma Brasil Foods. Aí o mercado já projeta que a margem da Brasil Foods comprimiu e aquela margem para o resto da vida. Quer dizer, para o resto da vida a Brasil Foods vai comprar milho caro, vai ter a margem comprimida, e aí dá grande oportunidade para você comprar a ação da Brasil Foods. E aí quando o milho cai, a margem melhora. Aí o mercado projeta que para o resto da vida ela vai ter uma margem boa. A gente aproveita para sair da Brasil Foods. Então esses business cíclicos de commodity, você tem essa grande vantagem de entrar na contramão dele e conseguir ganhar dinheiro na contramão. Além da parte de analisar gestão, estratégia, liderança, cultura das empresas, é muito importante você analisar o ciclo, principalmente para essas empresas cíclicas de commodity. E isso você vê que no nosso histórico tiveram muitos ganhos aí em aço, em Gerdau, Acesita, Arcelor, Aços Vilares, Belgo Mineira, porque são empresas muito cíclicas na Vale, e a gente consegue pegar esses ciclos e ganhar dinheiro. A gente acha que a Petrobras, por exemplo, é um momento muito bom de comprar. Apesar de ser estatal, hoje ela está sendo muito bem gerida. A Guepardo sempre teve um preconceito e um bloqueio contra estatal. A gente nunca investiu, nunca tivemos Banco do Brasil na carteira, nada disso. Nunca gostamos, sempre proibimos estatal na carteira. Mas a gente abriu a estatal porque o trabalho que o Castelo Branco está fazendo lá dentro é fenomenal. É tudo que a gente gostaria que fosse feito dentro de uma empresa está sendo feito dentro da Petrobras. É muito bacana. Colocar meta de VA, olhar retorno sobre capital investido, baixar o custo de capital, desalavancar a empresa, privatizar as atividades não core, saber o que não fazer. Tudo está sendo feito, eles estão entregando mais do que a gente projeta. Todo o TRI, a Petrobras entrega mais do que o projetado, do que a gente acredita, que ele está sendo melhor e mais eficiente. Qual que foi o grande problema da Petrobras? Essa queda do petróleo. A gente não imaginava que o petróleo pudesse chegar a 20 e poucos dólares. Não imaginava, não tinha nenhum modelo nosso. Então, a ação da Petrobras tomou essa pancada, mas quando voltar o petróleo, volta tudo, volta a ação. Então, por isso que a gente acaba não estopando, porque a gente não usa esse petróleo para frente. Perfeito, cara. Otávio, eu tenho uma pergunta, até para completar essa do Hilbert. Assim, antes do coronavírus, né, antes dessa crise, a gente estava vivendo um mercado diferente, né, um bull market, um mercado de alta. Então, a minha dúvida quais eram os desafios ali de utilizar essa estratégia no mercado de alta, certo? E a outra pergunta assim, vocês já estão ali desde 2001 no mercado, né? Então, vocês já viveram outras crises. A gente vê quando uma crise ali interna, ela pode não impactar tanto ali nos fundamentos da empresa, certo? E nesse cenário de coronavírus, queda forte, a gente vê que o macro, ele acaba impactando bastante, né? O macro impacta forte. E isso pode mexer ali com os fundamentos da empresa. Então, tendo como base essa estratégia que vocês utilizam, né, de Value Invest, essa estratégia ela pode mudar, ela tende a mudar, ou continua a mesma coisa? Então, o que vocês acham? A estratégia de Value Invest é a mesma. Essa nunca vai mudar. O que pode mudar é a carteira do fundo. Então, às vezes, por exemplo, vem uma crise, como você falou, atentado de 11 de setembro de 2001, por exemplo. Foi uma crise que foi uma piada, não aconteceu nada.
Quer dizer, foi super triste para o mundo inteiro, o acidente, mataram, morreram diversas pessoas, milhares de pessoas em Nova York, mas financeiramente, qual foi o impacto para as empresas? O meu target das empresas naquela época não caiu nada, muito pelo contrário. As empresas que eram dolarizadas exportadoras, o target subiu. E as ações caíram na bolsa com o target subindo. Então, ainda foi uma oportunidade ainda maior para investir. Você comprava as empresas com muito mais desconto do valor intrínseco do que antes do atentado. Então, aconteceu isso no Lula, na eleição do Lula em 2002, lá antes, quando a Rússia quebrou, a Ásia quebrou, quer dizer, em 97, 98. Essas crises todas, os targets das empresas que compunham o nosso portfólio, nunca, antes de 2001, a Guepardo não existia, mas eu era gestor de portfólio naquela época também. Quer dizer, todas essas épocas não afetaram o target das empresas como agora. Essa foi a primeira vez, em 2008, foi um pouco afetado, e agora, dessa vez, foi muito afetado. Foi a vez que mais afetou o target das empresas, foi essa crise de agora, porque você ficar 2, 3 meses sem receita na empresa, carregando a folha de pagamento, sem poder vender, pagando aluguel, isso é uma encrenca grossa, inadimplência, ninguém paga ninguém, e o risco de solvência, o risco dos bancos não receberem, são riscos assim absurdos. Se o Brasil não abrir em mais um mês e meio, vai piorar demais o cenário. Os targets vão continuar caindo. A gente projeta esses targets nossos, o Brasil fechado até 30 de junho. Apesar de a gente não acreditar que o Brasil fique fechado até 30 de junho, a gente precificou isso nos targets. Por isso que as empresas estão extremamente baratas. Se isso acontecer, está no preço. Se começar a ficar fechado em julho e agosto, o nosso target vai cair mais um pouco. Mas não significa que as ações não vão subir. Pode ser que, se ficar fechado durante o mês de julho inteiro, pode ser que o nosso target caia mais 5%. Mas a gente já está comprando as ações com 60% de desconto. Então, por isso que não muda a nossa estratégia. Então, a gente olha, por exemplo, uma empresa tipo uma C&A, que o target dela caiu 35%, vamos dizer que a ação não tivesse caído só 20%. A gente falaria, vamos vender a C&A, porque ela só caiu 20%, o target dela caiu muito mais do que a ação, então hoje ela não tem mais desconto, vamos vender a C&A e vamos comprar uma outra empresa, que o target caiu 5%, a ação caiu 50%. Então a gente faz isso é gerir o portfólio, é procurar os melhores retornos com os menores riscos. É isso que a gente busca dentro da Guepardo fazer, mas sempre a estratégia é a mesma, de velho investe. Excelente. E ali antes da crise, né, mercado em alta, quais eram os desafios assim de escolher bem assim uma empresa? Valores extremamente altos, né? Então a estratégia vocês utilizavam a mesma, certo? Mas quais eram os desafios? Tá me ouvindo bem? Acho que travou. Não estamos ouvindo, Otávio. Agora estão? Agora sim. Você deve ter apertado o botãozinho no meio. Eu apertei um botão aqui. Desculpa, pode falar de novo. Os desafios que vocês enfrentaram ali antes da crise no mercado de alta, né? E como utilizar essa estratégia num bull market? Eu acredito o seguinte, o mercado de alta, qual que é a facilidade que você tem? As empresas, elas atingem o valor justo muito rápido. Então você consegue desinvestir e procurar outra oportunidade descontada, compra e já desinveste. Então você segura 1 ano, 6 meses, 2 anos uma ação na carteira e você consegue ter um turnover maior na carteira. Então você consegue realizar mais investimentos. Então você compra empresas menos descontadas, às vezes com 20% de desconto, 25%, 30%, mas você consegue vender elas mais rápido, maturar os investimentos mais rápido. Essa é a diferença. Quando o mercado é um mercado de baixa, extremamente descontado como agora, um mercado de pânico, o que acontece? A gente compra empresas com muito desconto. Hoje é muito melhor, a oportunidade de hoje é muito maior para ganhar dinheiro. Mas a dificuldade que você tem hoje de vender uma empresa no valor justo também é muito maior. É difícil alguém hoje te pagar um valor justo numa empresa com toda essa crise, com toda essa insegurança que tem no país e no mundo inteiro. Então eu acho assim, a hora que passar essa crise,
passar a doença ficar para trás, o Brasil voltar a andar, o PIB voltar a crescer, começar a ter trimestres bons, voltar a ter emprego no Brasil, voltarem a contratar, eu acho que tudo isso vai andar. E aí, essa é a grande sacada. Você compra hoje empresas muito descontadas, exageradamente descontadas, para de hoje até o final do ano, não sei quando, aí num prazo curto, eu considero isso muito curto. Porque quando a gente investe numa empresa, a gente vai sempre pensando no horizonte de 10, 20 anos. Você investir numa empresa hoje, pensando no horizonte super curto, que vai acabar a crise, vai voltar a ter emprego, vai voltar a crescer, ou tudo vai voltar a funcionar até o final do ano, eu acho que vai ter uma reprecificação desses ativos muito grande. Eles não vão continuar tradando com o desconto que eles têm hoje. Hoje eles estão extremamente descontados. Então essa eu acho que é a grande sacada aí de hoje. Excelente, Otávio. Obrigado, cara. E pessoal, deixar aberto também, caso alguém tenha aí interesse em fazer alguma pergunta, pode utilizar o chat, tá? E se quiser fazer de forma direta também para o Otávio, Roberto, tem uma opção ali de levantar a mão. É só inserir lá e a gente vai dar oportunidade aqui, abrir o microfone para vocês fazerem uma pergunta de forma direta. Pode seguir, Otávio. Só uma pergunta que surgiu aqui no meu WhatsApp, e eu queria passar para vocês, acho que é oportuna também. Mesmo sendo um setor aí bloqueado de investimento da Guepardo, setor de aéreas, acho que junto com eles, um setor super afetado aí foi a parte de turismo. Então, CVC, por exemplo, enfim, outras companhias que sofreram na pele aí essa questão, fundos imobiliários de hotéis, enfim. Como é que vocês veem a questão da retomada e uma possível retomada de faturamento dessas empresas? Então, por exemplo, CVC a gente sabe que tem uma capilaridade grande, mas foi diretamente impactada juntamente com as aéreas. Tem alguma visão para o setor especificamente? O setor de turismo, ele está sofrendo mais do que os outros setores, ninguém está viajando, etc. Só airlines que acho que é pior que o setor de turismo. Mas assim, ele está sofrendo muito, mas qual o problema? O dólar está muito alto. Então as viagens, o turismo para o exterior deve despencar depois da volta da crise, não deve voltar como ele era antes. Vai voltar muito o turismo doméstico. Então quem tem hotel no Brasil, empresa que aluga carro dentro do Brasil, esse tipo de coisa, viagens de carro devem acontecer mais do que viagens de avião, viagens mais curtas, mais locais. A gente tem uma cabeça que vai mudar um pouco esse setor. Mas a gente não acredita que vai ter uma volta ao patamar que era antes no curto prazo. Então são setores, alguns, não só esses, vários setores, eles vão sofrer e eles mudaram de patamar. Para vocês terem uma ideia, a Accor anunciou que alguns hotéis Ibis deles está transformando o quarto, tirando a cama de dentro do quarto para virar escritório. Então eles vão alugar escritórios, salinhas individuais para a pessoa poder operar de dentro da sala ali, ter o seu escritorinho e não ser contaminado. Então assim, o pessoal vai se reinventar, muita gente vai ter que se reinventar, o pessoal está com medo aí, restaurante é um setor que foi muito afetado e vai ser difícil voltar como era. O pessoal vai começar a evitar eventos, então pensa esse setor todo de show, de evento, de hotéis, restaurantes, tudo isso, vamos dizer que não deve voltar muito rápido. Acho que a hora que tiver uma vacina, alguma coisa, que também vai ter rápido, que eu falo, é em 6 meses, porque eu acho que a economia brasileira até o final do ano decola novamente. Agora, eu acho que alguns setores vão demorar aí pelo menos um ano e meio, 2, para voltar à normalidade. Restaurante, hotel e outras coisas, turismo. Até só fazendo um parênteses, um adendo no que o Otávio falou, vai ter uma mudança também de cultura, né? Você pega, por exemplo, viagem corporativa, até esse exemplo, né, que a gente está fazendo agora desse Zoom com os clientes, que antigamente vocês, como é que seria o modelo? Vocês iriam organizar alguma sala de evento, a gente iria até viagens corporativas, que é um negócio importante para o turismo, né? Porque o cara normalmente paga mais caro até nas passagens aéreas, porque é mais de curto prazo, e ele vai e pega hotel. Você vai ter uma diminuição disso. Então, é difícil você conseguir prever, entendeu? E isso, Roberto, a gente vê até pelo valuation aí, se a gente for comparar aí o Zoom, que acho que foi avaliado em 48 bilhões de dólares, e a gente pega as 7 maiores airlines aí do planeta, que estão valendo menos do que isso somadas. Então, é de fato uma quebra de paradigma grande.
Eu vi isso daí. Muito, muito maluco, né? Mudou o Amigo, mercado. tudo bem? Queria fazer uma intervenção aqui, te fazer um questionamento. É um setor que a gente gosta bastante aqui dentro, o setor financeiro. Queria te ouvir sobre o setor financeiro. Vi ali que você falando, não sei se foi você ou o Roberto, falando que não gosta muito de estatal. Ali na parte de estatal, setor financeiro, a gente tem o Banco do Brasil, uma empresa sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela. Qual que é a tua visão em geral sobre o setor financeiro? Eu já queria emendar ali na pergunta também um outro setor, que é o setor frigorífico, Marfrig, JBS. Como que vocês estão enxergando isso aí com esse dólar, esse novo patamar? E se vocês têm exposição no setor ou não? Nos setores, na verdade. Primeiro, setor financeiro. Temos exposição no Itaú, Itaúsa. É a maior, hoje empatado com o Klabin, maior posição do fundo, tanto Itaú e Itaúsa juntos. Gostamos muito da empresa, a gente acha que o Itaú assim, é disparado o mais eficiente, o melhor. Obviamente que ele é também um pouco mais caro que o Banco do Brasil, pelo fato dele ser melhor e mais eficiente, mas como a gente olha muito a qualidade, a gente prefere pagar mais caro no Itaú e dormir tranquilo do que comprar um Banco do Brasil que é mais barato, que é muito barato, muito descontado. Agora, se você falar para mim hoje, você compraria Banco do Brasil? Compraria. Nunca tive Banco do Brasil no fundo, não gosto de estatal, não gosto de política. Apesar desse governo ter uma cabeça de política pública, eles fazem com a Caixa Econômica Federal, que é 100% do governo, e não com o Banco do Brasil, que tem minoritário, que eu acho formidável. Acho que essa tem que ser a cabeça. O Banco do Brasil tem acionistas, o governo não tem 100% do Banco do Brasil e não pode trabalhar com o Banco do Brasil como eles trabalhavam antigamente. Eles tratavam o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal da mesma forma. Eu acho que são completamente diferentes. E esse governo trabalha diferente. Então, só desse aspecto já vale a pena ter Banco do Brasil. Mas pelo fato de não ser um banco de dono, etc., não ser um banco com tanta tecnologia, ficar um pouco para trás, eu prefiro hoje Itaú, para mim é o número 1, Santander é o número 2, Bradesco o número 3, e aí tem ainda a Safra, que não tem capital aberto, etc., e depois vem o Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil é o mais barato, é o mais descontado de todos. Ele é extremamente descontado, mas tem a justificativa por que ele tem tanto desconto. Mas eu gosto de Banco do Brasil, gosto de Itaú, de Bradesco, gosto de todos, teria todos. Eu tenho Itaú só porque eu sou pago para escolher. Eu tenho que escolher e, para mim, a melhor opção risco-retorno é o Itaú entre eles. Falando de frigorífico, a gente tem exposição na Brasil Foods hoje. Vocês podem ver aí no gráfico que está na tela. É uma exposição grande aí, deve ser a terceira maior posição do fundo, tirando o Klabin, Itaú e Itaúsa juntos, que a gente considera uma coisa só. A Brasil Foods vem em terceiro lugar, empatado com o Petrobras. A Brasil Foods, para a gente também, é uma empresa que está se beneficiando, está vendendo alimento, o mundo voltou a comer o alimento industrializado, aumentar esse volume de migrar de novo para marcas conhecidas, antigas, que você pode congelar, pode guardar, tem prazo de validade longo, e parou de querer experimentar novidade, aquela moda que tinha no mundo de alimento natural, alimento fresco, alimento que a prazo de validade é de 5 dias, uma semana, orgânico, tudo isso está diminuindo no mundo e isso favorece Brasil Foods e favorece a Kraft, vamos dizer que seria um paralelo lá nos Estados Unidos. Vocês podem ver que elas estão performando muito bem, uma aqui e a outra lá. E a Brasil Foods, nessa crise toda, ela caiu junto com a bolsa inteira, apesar do Target não ter caído tanto. E o dólar ter beneficiado muito ela na exportação. Então a gente falou, pô, é uma grande oportunidade para aumentar a posição em Brasil Foods. Foi uma das posições que a gente aumentou muito aí nesse mês de março e abril, foi a Brasil Foods. A gente acha que ela ficou muito descontada e é uma empresa super resiliente, que mesmo com crise, alimento continua vendendo, não é supérfluo. Você vê, fechou shopping center, loja de roupa parou de vender, joia parou de vender, carro parou de vender. Agora, alimento não para, Brasil Foods não para, é recorde todo mês, é recorde de venda, recorde de receita, recorde de margem. A empresa está indo super bem.
Então a gente gosta. Falando dos outros pares de frigorífico, a gente não gosta do setor de bovino. Carne bovina é um setor muito ruim, é um setor até bloqueado dentro da Guepardo. A JBS fez um movimento muito interessante, que ela, com a Seara, ela migrou um pouquinho, ela deu uma diversificada para suíno e para frango, que a gente adora, a gente acha que eles fizeram muito bem feito. Eles melhoraram muito a Seara, melhoraram a gestão, a estratégia. A parte qualitativa da JBS é muito boa, mas eles têm um peso muito relevante do bovino ainda dentro deles. Se fosse uma Seara separada, a Seara seria um veículo autorizado a Guepardo a fazer investimentos. Mas na JBS, pelo fato do bovino ser grande, a gente não gosta. E nos Estados Unidos, a operação dela, tanto de suíno, como bovino, como frango, a gente também não gosta. É um business muito cíclico, com pouca marca. A gente prefere um business mais de marca, como a Seara, como a Sadia, a Perdigão, que você pode ter preços maiores, margens melhores, mais resiliência na venda, menos volatilidade de volume, de receita e de preço. É isso que a gente busca mais. Então a gente prefere um business que tenta se aproximar mais de uma Nestlé, de uma Danone, de uma Heinz, Kraft, do que um business que vai para o in natura, para commodity. A JBS é muito, tirando a Seara, o resto dela é muito commodity, o Marfrig idem. Então a gente não gosta tanto Minerva também, a gente não gosta desse tipo de business, por isso que a gente não tem posição e nunca tivemos posição nessas três empresas. JBS, Marfrig e Minerva são bloqueados dentro do fundo. Vitor, se puder fazer mais uma pergunta aqui, aproveitando, já que está aberto a carteira. Vejo a posição de vocês aí de Vale de 2,1%. Vocês têm diminuído a posição em Vale agora em maio, que eu estou vendo que a posição é até 30 de abril. A Vale está voltando ali já para, como você falou, a esse nível de preço minério de ferro, e a Vale voltando para um preço pré-coronavírus. Vocês começam a diminuir a posição, apesar de ser uma posição mais baixa de vocês vão mantendo? A gente, no caso específico da Vale, a gente reduziu a posição inteira. Zeramos a posição nesse mês de maio, agora no final do mês, aí, ontem, hoje. A gente acha que a Vale, não porque a gente acha a Vale cara, muito pelo contrário, ela está barata, está muito descontada do valor intrínseco, tem um upside ainda muito grande dentro da Vale. A gente acha que ela vale assim, quase R$80 aí é nosso preço para Vale, mas tem coisa mais barata para comprar. E a gente precisa escolher, para entrar alguma coisa na carteira, precisa sair outra. E a Vale era a empresa mais cara, apesar de a gente achar que a Vale vale R$80, ela estava negociando a R$50, ela mesmo assim é a ação mais cara do portfólio. Só para vocês verem como está o resto. Imagina como está barato o resto do portfólio. Para a gente vender Vale a R$50 de uma empresa que a gente acha que vale 80, é que tem outras coisas que estão assim extremamente baixas. É o que eu falei para vocês. Óbvio, né? Não, a maioria do portfólio está muito descontado, assim, com mais de 100% de upside. Então, não dá para ter Vale. Infelizmente, gostaria de ter dinheiro para ter todas, mas não dá. Se não existisse as outras, eu teria Vale. A Vale é muito melhor do que ter renda fixa e muito melhor do que ter diversos papéis da bolsa, mas hoje ela seria das nossas 66 empresas que a gente acompanha o dia a dia, o valor, hoje ela deve estar em 17º, 16º lugar. Então ela saiu das 14 elegíveis para entrar no portfólio. Excelente. Otávio, só pegando o gancho, além de analisar os demonstrativos, né, dessas empresas, vocês buscam ali proximidade com a gestão dessas empresas, ali algum contato interno, até para tomada de decisão aí no fundo? A gente, para conhecer a empresa, você precisa conhecer, para poder avaliar gestão, estratégia, cultura das empresas, governança, você precisa conhecer os controladores, os diretores, presidente, todo mundo que faz para concorrentes da empresa, os conselheiros, conselheiro fiscal, conselheiro de administração. Então a gente vai atrás de muita gente, a gente faz muita entrevista, a gente busca, visita empresa, visita fábrica, indústria, vai para outros estados. Pô, a gente viaja o Brasil inteiro atrás dos caras, tenta contato e vai almoçar com um, vai jantar com o outro.
Tudo isso para montar o nosso questionário, montar o modelo, responder as questões. Ex-empregado, muitas vezes os ex-funcionários te falam mais coisa da empresa. Obviamente você tem que saber dosar. Às vezes o cara está ressentido com a empresa, fala mal da empresa. Então você tem que entender, filtrar para fechar o quebra-cabeça. E com isso você conseguir ter todas as informações. Mas a gente é muito próximo, sim, de todas as empresas. A gente está lá todo dia, quase tem empresa que a gente fala todo dia com a empresa. Legal. Vitor, só entrando Excelente. nessa tua pergunta, a gente fala, né, que nem o Otávio estava comentando, é como se fosse um mosaico de informação. Você não vai ter uma pessoa específica que vai te dar uma bala de prata que vai resolver se é para comprar ou para não comprar a empresa, na parte qualitativa. Mas é um mosaico. E os questionários, eles são feitos de tais formas e tem muitas perguntas que o analista ele vai ter que ir atrás de várias fontes primárias para conseguir responder. E aí no comitê qualitativo, que é na terça-feira, quando ele apresenta a empresa, todo mundo vai questionar, mas de onde que veio? Desdobramento de meta, um exemplo, né, de pergunta. Então ele tem que explicar até que nível de funcionário que vai, quais são exemplos de meta. Isso ele não vai conseguir ter com a RI, essa informação. Ou ele não vai ter com a certeza que a gente quer. Então, esse trabalho de falar com funcionários da empresa, com ex-funcionários, com ex-conselheiros, conselheiros, essa investigação particular que a gente faz, ela é muito importante porque ela vai ser a base qualitativa para você definir uma premissa. Então, o que a gente menos quer do analista é o que a gente fala do analista que faz o Excel, que nem o Otávio comentou no começo da conversa. Fazer a valuation, aquele modelo de Excel simples que eu mostrei para vocês, isso é commodities. Daí você encontra 1 milhão de analistas que sabem fazer. A grande dificuldade é encontrar um analista que é o investigador, o analista que não quer ficar sentado na frente do Excel fazendo modelo, mas que vai atrás, que vai nas reuniões, né? A XP faz muita reunião, né, que eles chamam de Corporate Access, que é você falar com empresa de capital fechado. A gente adora essas reuniões, porque te dá uma visibilidade no mercado que às vezes você não tem. Então, esse trabalho é um trabalho que demora meses e meses, não é uma coisa rápida de se aprovar. E o importante de fazer todo o trabalho qualitativo antes e já ter as empresas preparadas é que você não pode começar esse trabalho no meio do coronavírus. A ação está caindo, vamos olhar para ver se é barato ou não. Porque aí a chance de você já ter vamos dizer, uma predisposição a aceitar correr risco, porque você acha que a empresa está barata, é muito grande. Por isso que você tem que ter todo esse trabalho bem feito para quando a ação cair por qualquer motivo, ou uma crise sistêmica, ou mesmo um resultado ruim que veio da empresa, você já ter o conforto e falar, opa, ninguém no mercado quer essa empresa, a gente quer, está na hora de comprar, entendeu? Só que você tem que fazer o trabalho antes, não pode fazer no dia. Excelente. E só para enfatizar, né, a importância desse racional, né, de investir a longo prazo, de conhecer a empresa, que é você olhar para o ativo ali e investir, de fato, no valor que ele pode gerar ali no longo prazo, né? Você olhar para o ativo ali para a empresa daqui a 10 anos, ela permanecer ali sólida no mercado. Então, isso é muito bom. É você saber ali o que você tem e o porquê você tem, né? Sim, você precisa conhecer o ativo e saber que aquela empresa é a empresa vencedora e o setor é vencedor, porque às vezes o setor pode mudar. Hoje em dia é muito dinâmico. Você não dorme bem e tranquilo nenhum dia. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, em 96, 97, era muito diferente o mercado. Você comprava uma ação de uma empresa, você não tinha dúvida que aquela empresa nos próximos 30, 40 anos ia estar de pé, ia estar funcionando, ia estar lá. Hoje em dia, com a tecnologia, você vem uma Amazon, vem um Google, uma coisa destrói a outra, moe o mercado, muda completamente, vira de ponta cabeça. Agora esse negócio de Zoom e reunião, tudo pelo vídeo, você vai ver o que ainda vai mudar, o que vai aparecer com o delivery, acabar com o restaurante, e tudo isso vai mudar muito rápido, as coisas. Então, assim, a gente tem que acompanhar. Nós somos pagos para a gente ficar sem dormir, e não o investidor ficar sem dormir. As pessoas põem dinheiro no nosso fundo e a gente perde o sono trabalhando e pensando o dia inteiro o que está mudando, o que é e como preencher cada modelo e cada cenário para cada empresa. Excelente. E, Otávio, assim, só para a gente respeitar o nosso tempo, né? O bate-papo tá muito bom, cara, tá excelente, mas já passou de 1 hora, né? De bate-papo aí. Então, para a gente encaminhar ali para o final, se alguém tiver mais alguma pergunta, né? Pode fazer aí para o Otávio, para o Roberto, e a gente já vai encaminhando ali para nossas considerações. Deixo aberto também, né? Para as considerações finais de vocês. E é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, só levantar a mão. Vitão, eu só queria que, não sei se quem é o responsável, se é o Roberto, ou o Otávio, ou até mesmo o Paulo,
falar do produto que hoje a gente tem disponível na plataforma da XP, para os clientes que ficaram interessados aí em colocar uma posição, qual o veículo que está lá disponível, qual a aplicação mínima, se alguém puder dar desses detalhes técnicos, aí acho que é válido para quem tiver interesse. Obrigado. Claro. O fundo que está aberto lá na XP é o Guepardo Institucional FICFIA. Ele, de novo, né, a gente tem uma estratégia, então todos os fundos ele tem uma correlação altíssima. Tanto o institucional, que o benchmark é o Ibovespa, ou o Allocation, que é um outro fundo, por exemplo, que não está na plataforma da XP, que o benchmark é IGPM. Mas, no final, a estratégia é exatamente a mesma, os fundos são praticamente o mesmo, né? Então, ele tem que ficar tranquilo que ele está comprando o mesmo produto que a gente. A gente tem bastante dinheiro no institucional, né, que tá na plataforma da XP, e ele está no modelo do B2B, né? Então, os assessores têm que liberar para o cliente poder acessar o produto. Isso até é algo que para a gente é interessante, porque com isso a gente foi muito bem, né? Como eu mostrei, principalmente na nossa rentabilidade de curto prazo, no 12 meses, a gente está muito bem. E o nosso grande medo era o cotista que ranqueia e vê que a gente está muito bem, acabar comprando o produto, né? Investindo no fundo da gestora, sem saber exatamente o que a gente faz, sem ter uma noção que a visão é muito de longo prazo. Então, a nossa preocupação era o cotista investir no produto sem saber exatamente o que a gente faz e ficar decepcionado. Depois de 2, 3 meses, se um mês a bolsa sobe, a gente cai. E que nem eu comentei no início, a gente não procura algum benchmark para a gente ser correlacionado, né? A gente procura um retorno de longo prazo. A aplicação mínima é R$5.000. A gente faz o ticket ser bem baixo para permitir, né? É uma democratização, né? A gente permite que qualquer investidor possa ter acesso ao mesmo produto que a gente tem, que fundos de pensão investem com a gente. Então, a aplicação mínima é de 5.000, movimentação de 1.000, e o prazo de resgate é de 30 dias, né? Então, pediu o resgate, o fundo paga em D32. Então, para exatamente ele entender que não é um fundo para tentar operar cota de curto prazo. O que a gente sempre pede a gente pede para o investidor que quiser investir com a gente para separar um pedaço do patrimônio que tem uma visão de longo prazo. Para a gente, a nossa aposentadoria, que nem o Otávio comentou, né? Nunca fez um resgate do fundo. Para a gente é o dinheiro que a gente investe, que a gente não vai precisar em 3, 5, 10 anos. A gente brinca que, se Deus quiser, os nossos filhos vão sacar da gestora, não vai nem ser a gente. Então, a cabeça é essa, a visão de longo prazo é importante, o aporte mínimo, o aporte inicial e mínimo é super baixo, é de R$5.000, então acaba dando para praticamente todo mundo conseguir investir, e o prazo de resgate de 30 dias. E, Roberto, é só olhar, né, a performance do fundo ali desde 2004, né? Performance boa que ele teve. Apesar das crises, no somatório ele tem uma performance muito boa, cara. Exato. Então, o importante, desculpa, é o gestor, o investidor entender que, assim, crises acontecem, obviamente, que nem o Otávio comentou, a gente já tem aí 19 anos de track record, então já passamos por diversas crises, e normalmente a crise que você está no meio dela, ela parece a pior, né? Acaba sendo assim, invariavelmente, e obviamente o investidor tem a confiança que a gente já viu várias, conhecemos e somos muito caxias na hora de fazer o investimento, na hora da nossa projeção, porque no final a gente está cuidando também do nosso patrimônio, né? Excelente. Aqui adicionar alguma coisa, Otávio? Roberto, eu queria agradecer vocês, né? Obrigado pelo tempo, cara. Você, ao Paulo, ao Otávio. Eu acho que foi um bate-papo aqui super interessante. É um assunto que as pessoas gostam muito, né? E é um racional que, particularmente, a gente lá do escritório, a gente gosta bastante, né? Esse racional de longo prazo, de conhecer a empresa, saber no que você está investindo, né? Então, foi um bate-papo que tenho certeza que agregou valor aí para as pessoas que participaram. Então, de fato, muito obrigado a vocês. A gente que agradece, viu? Muito obrigado a todos vocês aí. O que precisar, a gente está à disposição. Se tiver algum outro questionamento, manda e-mail, pergunta, liga, faz call. Estamos sempre à disposição de todos vocês aí. Obrigado também, Vitor. Obrigado, Caio. Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Vitor. Obrigado, obrigadão. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos da GPX. Abraço, pessoal. Obrigado. Valeu, saúde para todos.